Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, invocamos, Senhor Deus, a Tua presença no nosso meio, para que Teu Santo Espírito possa nos encher, Senhor, encher com o Teu Santo Espírito, com o Teu poder, e nos vivificar. Que nessa noite, Senhor Deus, possamos aqui nos fortalecer cada vez mais, Senhor, naquilo que a Tua Palavra vai nos dizer, nos louvores que cantaremos, nas orações que faremos, enfim, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma, Senhor Deus, fala, Senhor, ao nosso espírito, fala para nós nesta noite. Pois queremos ouvir, estamos desejosos, estamos carentes, necessitados de ouvir a Tua Palavra que nos aconselha, nos orienta, mas também a Tua Palavra que nos exorta, a Tua Palavra que nos faz pensar. Que a juventude desta igreja possa, nesse marco, Senhor Deus, possa cada vez mais ter firmeza contigo, ó Pai. E que esta igreja possa também cumprir, de fato, a missão que temos a realizar nesta cidade, neste bairro, neste lugar. Nos abençoe com a Tua companhia nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Para dar início do culto, vamos estar cantando no Cantar dos Povos, 62 do Cantar. 62 do Cantar. Todas as terras
Convido os irmãos a abrir nas suas Bíblias, em Efésios 6, do 10 ao 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Convido os irmãos a estar se colocando em pé, em reverência à palavra de Deus. Os homens estarão lendo comigo os versículos pares e as mulheres responderão os versículos ímpares. Quando ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a esperança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Convido o nosso irmão Walter para estar levando a Deus em mais uma oração. Pai, nesse momento, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos por esse momento de aqui estarmos em Tua casa, mais uma vez, reunidos, ó Pai, com nossos irmãos, para que louvar e bendizer Teu santo nome, ó Pai. Amém. Ó Deus, obrigado por cada vida aqui representada, e cada um nesse momento possa ter chegado aqui com nossos corações alegres, que viemos servir um Deus vivo, Deus unia, que se entregou na cruz do Calvário por nossos pecados, para que hoje, através do Teu Filho Jesus, nós pudéssemos ter vida, ó Pai. Amém. Nós sabemos que a vida nós só encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Pai. Por isso nós te agradecemos por esse presente maravilhoso que o Senhor deu a nós, ó Pai, para que nós viemos aqui juntos glorificar e exaltar Teu santo nome, ó Pai. Reconhecendo que nós precisamos de Ti, Senhor, a cada segundo, a cada minuto da nossa vida, ó Pai, para caminharmos, ó Pai. Amém. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, nos limparmos, nos purificarmos de toda maldade que muitas vezes é colocado sobre nós pelo peso do pecado, porque o pecado foi pago na cruz do Calvário por nós, ó Pai. Amém. Ó Senhor, nós pedimos, ó Pai, limpa nossos corações, limpa nossa mente, ó Pai, para que cada dia nós possamos estar firmes olhando para o Senhor, ó Pai, e possamos não só aqui, mas lá fora, testemunhar e falar do Teu amor, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado por cada família representada, obrigado pelo meu lar, pela minha família, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha casa, pela vida do meu pai, pela da minha irmã. Enfim, a vida dos meus tios também, ó Pai, consola nossos corações, como o Senhor tem consolado, dá força para que nós possamos a cada dia, ó Pai, estarmos sempre firmes, olhando para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Ó Deus, nós também te pedimos por cada família que é representada, ó Pai, cada um que aqui chegou nesse dia, que o Senhor possa atender o desejo de cada coração, de cada família aqui, cada dia, cada um possa se entregar mais e mais ao Senhor, reconhecendo as nossas vidas está em Tuas mãos, ó Pai. Amém. Também nós pedimos para aquelas famílias que estão lutadas, Pai, para que o Senhor enxugue as lágrimas para esse momento, que nesse momento também eles parem e pensem que existe uma alma para ser salva, e essas almas para ser salva precisam se entregar aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos também, te agradecemos pela vida do Euro, que está aqui conosco, Pai, de iniciar trabalho. Abençoa a vida dele, ó Pai, não só aqui, mas no seu trabalho, Pai, que ele possa sempre ser um servo amoroso, sempre dedicado nas Tuas obras, Pai, sempre falando do Teu amor que o Senhor tem feito em sua vida, transmitindo àqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Ó Deus, abençoa com ele, a sua esposa, a minha Vitória, Pai, nós te agradecemos pela sua recuperação. Abençoa a vida dela, Pai, fortalece cada dia, que ela também possa ser um servo
serva valorosa em tuas mãos, sempre disposto a testemunhar e falar do teu amor, Pai. Nós também te agradecemos por tudo, pela recuperação também da Nora, do nosso irmão Aparício, Pai, esteja com ela, abençoando, guardando a vida do Marcelo também, ó Pai, Amém. que eles possam mais ter, nesses momentos que eles passaram, Pai, possam ter essa intimidade contigo, Pai, e ver uma intimidade que o Senhor quer de cada um de nós, ó Pai. Amém. Abençoa a família deles, ó Pai, que eles possam também lá testemunhar e falar do teu amor, Pai. Amém. Tudo isso nós te agradecemos, não que haja nosso merecimento, mas do mérito de Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Tem crianças têm a oportunidade. Minha mãozinha, assim beijo dias, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e beijo só penso em Jesus. Sei que me ouve, pois sei que me ama demais. Jesus responde e satisfaz assim meu coração. A ovelhinha cabeça, pura caminhada toda a vida, vai se perdeu, ai, 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 e de vez em chorou, mas o pastor sempre falta a ovelhinha, procurou, até que a encontrou e ficou. Sou o pastor que cuida de cada ovelhinha, o seu rebanho é o bom pastor. Jesus também é o bom pastor. Somos ovelhinhas que cuida com amor. Jesus também é o bom pastor. Somos ovelhinhas que cuida com amor. A ovelhinha cabeça, pura carinha, pastor, cada dia ela foi pra lá e perdeu. Ai, 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 e de vez em chorou, mas o pastor se ficou da ovelhinha, procurou, até que a encontrou e ficou. Dou oportunidade agora para o Conjunto Ebenezer e logo em seguida a equipe de louvor. Conjunto Ebenezer, depois a equipe de louvor. É a oportunidade. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sabe o amor de Deus.
sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar o que mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O Salmos 27 fala: o Senhor, Ele é a luz da nossa salvação. O Senhor, Ele é a luz que traz a paz para os nossos corações. E Ele também aqui fala que se nós pedimos algo, que nós possamos, para nós estar pedindo, nós precisamos estar buscando esse algo. E para nós estar buscando a tua presença, nós precisamos estar chegando à tua casa, para estar aqui junto com o nosso Deus, para estar clamando através do nosso clamor, nós estar buscando esse Deus que muitas vezes se sente medo, muitas vezes você se sente abandonado, muitas vezes você se sente, muitas vezes com o coração, muitas vezes abatido. Aqui ele fala no final: espera no Senhor e tenha bom ânimo e fortifique o teu coração, pois espera no Senhor. E uma coisa eu peço, Senhor, que nós possamos estar buscando, orando
Obrigado por cada um que se faz presente aqui no nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui chegou, que não pode também estar, Pai. Que o Senhor Deus esteja com tua mão sobre cada vida, Pai, cada coração, Pai, porque o Senhor conhece a cada coração, o Senhor é aquele que o sustenta, Pai. Abençoando as nossas famílias, Pai, entregando as tuas mãos, ó Pai, os nossos filhos, ó Pai, os nossos netos, entregando as tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado, Senhor Deus. O Senhor Deus tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Tem nos dado força, Senhor. Tem nos dado sabedoria, Pai. Orientação no nosso caminhar, no nosso dia a dia, Pai. Abençoando esse louvor, Pai. Abençoando, Senhor, cada um que aqui se chegou, Pai. Que ao sair da nossa casa, Pai, que nós possamos estar saindo da nossa casa, Pai, com nossos corações preenchidos, Senhor, pelo Santo Espírito, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, que respiramos. Obrigado por tua presença, Jesus. Obrigado por esse louvor. Obrigado por esse disco que foi colocado aqui no lado, aqui sobre o ofertado, Pai. Abençoa cada vida, Senhor Deus. E o Senhor é aquele que dá o sustento, ó Pai. Obrigado, meu Jesus. Pelo dia que passou, te agradeço, meu Senhor, pelo
sentar. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias novamente no livro de Josué. Josué 1, do 1 ao 9. Josué, do 1 ao 9. Vamos estar lendo novamente. Os homens lerão comigo os versículos ímpares e as mulheres responderão com os versículos pares. Sucedeu Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou, filho de Israel. Todo lugar a pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o rei do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia a dar seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não abandoneu, ser forte e corajoso, não temas, nem te escondas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Um versículo bem conhecido dos irmãos: seja forte e corajoso. Mesma coisa que Deus falou para Josué depois da morte de Moisés, ser forte e corajoso. Deus fala com a igreja: seja forte e corajoso, vamos pregar o Evangelho, eu estarei contigo. Convido o mensageiro da fé para estar vindo, para estar louvando aqui. E enquanto isso, eu já chamo o pregador dessa noite, Samuel, para estar se colocando a centro aqui, que logo em seguida ele vai dar a palavra. Antes de desistir, não pare, lute, é
do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vou ler todo o capítulo 1, depois partiremos para o capítulo 3, do versículo 1 ao 4. São duas leituras. Jonas, capítulo 1, diz assim: aqueles que não puderem, eu vou convidar a se colocar em pé enquanto eu estarei fazendo a leitura do texto. Diz assim, o capítulo de Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: que passas contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal, e lançá-lo sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhes: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, enquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens e extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, o capítulo 3, do 1 ao 4. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Levanta-te, pois, Jonas. E levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Oremos. Pai querido, nós aqui nos encontramos dentro da tua palavra. Somos teus servos, ó Pai, discípulos de Jesus Cristo, e precisamos da tua palavra para nos alimentarmos espiritualmente, ó Pai. Carecemos da tua palavra para nos orientarmos na nossa vida, ó Pai, nossa caminhada como cristãos, ó Pai.
Por isso, suplicamos nesse momento, ó Pai, nos mãos do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos entender, ó Pai, para que cada um de nós possamos, avivado por esse Santo Espírito, entender o Teu desígnio para a nossa vida, ó Pai. Nós rogamos no santo nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nosso Deus, na sua misericórdia, na sua graça, é um Deus que nos concede oportunidades. É um Deus que nos dá chances de retornarmos a Ele. Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, isso não ocorre. Quando nós perdemos uma oportunidade, seja nos negócios, seja alguma coisa que nos ocorre, nós dizemos que não haverá outra chance, não haverá outra oportunidade. Até o ditado popular diz que cavalo encilhado não se passa duas vezes na nossa frente, né? No sentido de dizer que não podemos perder a primeira oportunidade, pois a segunda não virá. Isso acontece também quando nós damos oportunidades a alguém em um serviço, em alguma coisa que possa ser atribuído. Se essa pessoa sob nosso comando, ou sob a nossa orientação, não nos favorece, ou não oferece um retorno daquela oportunidade, daquela chance que nós cedemos, dizemos: não, você não terá uma outra chance, não terá outra oportunidade, passarei essa função, essa incumbência será passada a outro que não hesite em cumprir tal função. E quando nós, trazendo para o nosso lado pessoal, quando nós perdemos uma grande oportunidade na nossa vida, nós, depois de se aperceber a falha que tivemos, nós paramos para pensar, e sempre vem um pensamento: se eu tivesse uma outra oportunidade, uma chance igual a essa, eu faria diferente. Portanto, humanamente falando, podemos dizer que nós raramente temos uma segunda chance, uma segunda oportunidade de uma grande coisa que possamos fazer, ou de algum benefício que pode ser nos dado. Porém, quando nós trazemos essas oportunidades, essas chances para o lado espiritual, nós vemos que isso é diferente. Porque nós, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, somos, já a princípio de tudo, alguém que tivemos a segunda oportunidade, a segunda chance dada por Deus. Pois a redenção do ser humano a Deus já essa segunda oportunidade, já essa segunda chance que Deus nos dá. Nós vemos que lá no Jardim do Éden, quando Deus coloca o casal no paraíso, vivendo em comunhão plena com Deus, homem santo e perfeito, quando ocorre ali a queda, Deus já começa desde aquele primeiro momento, dando a chance da redenção, uma segunda oportunidade para o homem se redimir, ou seja, já envia ali Jesus Cristo para a redenção, para dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance de voltar-se a Deus, de voltar-se a Ele. Mas trazendo para o nosso contexto atual, para a nossa caminhada, vamos assim colocarmos como cristãos, nós não estamos sujeitos, sempre estamos sujeitos a essa queda, a esse desvio de conduta que, a princípio, a olhos humanos, diríamos: não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance. Como diz por aí, é ladeira abaixo. Momentos difíceis, acontecimentos difíceis, nos levam a desanimar e a achar que não haverá outra oportunidade, que não haverá outra chance. Quando nós falamos de igreja, não podemos dizer, quando surgem eventos, nós ali olhando para pessoas que às vezes
são homenageadas pelo seu trabalho, pelo seu empenho, né, diante de uma comunidade, diante do seu esforço como cristão, né, diante do seu trabalho exercido para uma igreja, começamos às vezes a declarar: nossa, trabalhou a vida toda para o Senhor, por que eu não, por que eu dei o meu tempinho, por que eu não continuei também para poder estar sendo homenageado? Às vezes são pensamentos humanos que nos vêm, mas eu declaro isso, que para Deus essa questão é irrelevante, porque Deus sempre está nos chamando, e posso assim dizer, Deus sempre está nos dando a segunda oportunidade, a segunda chance de fazer diferente. E o texto que eu li, a história do profeta Jonas, nos mostra exatamente isso. Nos mostra que Deus, quando Ele nos chama para algo, quando Ele nos quer do seu lado, Ele está sempre nos dando oportunidades e chances para que nós, para aquele que não aproveitou na primeira chance, na primeira chamada, talvez até mesmo não aproveitou na segunda chamada, mas Ele é um Deus misericordioso que não desiste. É um Deus que, quando Ele quer, quando Ele te escolhe, como Ele chamou, Ele não desiste. O que dizer do profeta Jonas? Jonas não era um personagem simples e com um chamado do nada. Não. O mero título dado a ele já podemos destacar. Ele era um profeta. Portanto, era alguém preparado para pregar, preparado para declarar as palavras do Senhor às pessoas, aqueles que careciam de ouvir. Jonas era um profeta importante. O Antigo Testamento cita Jonas no livro de Reis. O próprio Senhor Jesus vai citar Jonas, quando ele diz: ó geração incrédula, porque me pede um sinal? Não se lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E a diferença que ele fez à cidade de Nínive. Portanto, ele era alguém que conhecia muito bem o Senhor. Era alguém preparado. Era alguém que poderíamos dizer, fazia parte do povo de Deus. Ele era alguém do povo de Israel, alguém do povo da aliança. E era um povo que detinha o conhecimento das Escrituras, sabia quem era Deus, cresceu cercado em meio às pessoas que falavam continuamente sobre quem era o Deus de misericórdia, quem era o Deus poderoso, quem era o Deus que sustentou o seu povo, quem era o Deus que mantinha Israel. Portanto, não era alguém que não conhecia o poder do nosso Deus. E Jonas é chamado para uma missão. É interessante que a maneira como ele é chamado é uma maneira que, para qualquer profeta, seria uma honra. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Esse veio a palavra do Senhor é narrada para vários profetas importantes. Portanto, não é uma palavra simplesmente dita de qualquer maneira. Veio a palavra do Senhor. Era um chamado tão bonito. Um chamado que somente é dado para os grandes profetas do Antigo Testamento. E interessante, né? Jonas tinha uma missão dada por Deus única. É o único profeta do Antigo Testamento chamado para pregar a uma nação totalmente pagã. Outros profetas são chamados por Deus, né? Veio a palavra do Senhor para trazer uma palavra ao seu próprio povo. Uma palavra a pessoas que já conheciam a Deus, mas que de uma certa forma estavam andando errante. Mas Jonas tinha uma missão, aparentemente, humanamente falando, muito difícil. Vai e pregue aquele povo pagão. Quem somos nós para julgar a atitude de Jonas? Jonas vivia no Reino do Norte, né,
Israel do norte. E Jonas vivia num tempo, como a contemporaneidade em que Jonas vivia, era um tempo tranquilo, de paz. Justamente o povo para quem ele fora chamado a pregar, era o povo que tempos depois viria a destruir o Israel do norte. Jonas vivia não no sul, em Judá, mas no reino do norte, que justamente ocorre essa separação, entre o reino do norte e o reino do sul, após a morte de Salomão. Portanto, esse reino do norte, ou Israel do norte, ele sobrevive como nação a partir da morte de Salomão, sobrevive um bom tempo, até justamente ser destruído por esse povo, o povo da Síria, cuja capital era Nínive. Portanto, quando Jonas aparentemente se nega a pregar a esse povo, parece que ele tinha toda a razão em dizer: mas por que vou pregar a esse povo? Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, e se eles se arrependerem, o Senhor vai perdoá-los. Aí o Senhor chama a Jonas: dispõe-te. É a palavra que o Senhor nos traz também, como nós somos chamados a ser servos do Senhor Jesus Cristo, quando somos chamados a uma missão. Dispõe-te, prepara-te, põe-te de pé, bate continência. É a sua hora de você dizer sim e seguir. Dispõe-te e vai à grande cidade. A grande cidade não era uma cidadezinha pequena, não era um pequeno povoado de pessoas simples, não. Era uma cidade forte, um povo guerreiro, um povo que, se chegasse diante de outra nação, a nação simplesmente dizia: pronto, já perdi, porque era um povo guerreiro e apto na guerra. E mais do que isso, o profeta não vai depois falar sobre esse povo. Era um povo de uma crueldade, de uma maldade. Quando eles chegavam, eles simplesmente matavam os homens, os guerreiros da cidade, e cortavam-lhes as cabeças e amontoavam nas portas da entrada. Portanto, era um povo maldoso realmente. Portanto, Jonas, chamado de um lugar tranquilo que ele estava, sossegado, um povo que naquele momento gozava de plena paz, para pregar para um povo completamente idólatra, um povo maldoso, um povo que era inimigo de Israel. E Jonas, estou errando o nome aqui, e Jonas faz ao contrário. Ele se dispôs. Se Deus chama ele: Jonas, filho de Amitai, dispõe que vai à grande cidade, Jonas humanamente diz que ele se dispôs, mas não para fazer o que Deus havia ordenado. Ele se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis. Fugir para Tarsis. Geograficamente falando, era totalmente o oposto. Nínive, a cidade que o Senhor propôs que Jonas pregasse, ficava desse lado. Tarsis, completamente ao contrário, longe da missão que o Senhor lhe havia dado. Parece que nós vemos uma história se repetindo. Fugir da presença do Senhor, fugir para longe, de onde Deus tem me chamado, de onde Deus tem nos chamado. Mais do que ser totalmente o oposto, geograficamente, de onde a missão foi dada para Jonas, Tarsis também era uma cidade tão longínqua, que lá a palavra do Senhor não havia chegado ainda. Portanto, para Jonas, se ele chegasse a Tarsis, era como se dissesse: eu vou num lugar onde nem a palavra do Senhor chegou, onde Deus não deve estar presente, onde eu posso fazer o que eu quiser e o Senhor não me encontrará, onde Deus não se faz presente. Talvez Jonas não se lembrasse, mas já havia os Salmos 139, que diz lá: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. Se eu consigo, se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Portanto, não havia como fugir do Senhor. Parece que momentaneamente, assim como muitas vezes acontece conosco, o pecado, o medo, não sei se era o medo, a cautela de não querer ir pregar para um lugar, para um povo complicado e difícil, fez com que ele se obscurecesse. Por mais que ele conhecesse o Deus misericordioso, por mais que ele conhecesse o Deus a quem ele servia, era como se dissesse: Deus não vai me achar lá, eu posso fugir para onde for, mas Deus é Deus onisciente, Ele vai estar me sondando, Ele vai saber onde eu estou. Fugir. Lembra a parábola do filho pródigo, né, que também quis sair, quis fugir. E assim como foi com o filho pródigo, posso fazer uma comparação com aquilo que aconteceu com o profeta Jonas e com aquilo que realmente acontece com quem foge da presença do Senhor. Diz no texto que para fugir da presença do Senhor para Tarsis, ele desceu até Jope, uma cidade portuária. Interessante. Desceu para Jope. Foi só caindo. E não sei se por coincidência ou não, ele chega e tem um navio que parte para Tarsis. Tinha dinheiro para comprar aquela passagem. É interessante como o inimigo trabalha muito bem quando ele quer tirar alguém da presença do Senhor. Parece que as coincidências vão acontecendo, dando a impressão, para quando estamos menos avisados, que está tudo correndo conforme o propósito. Eu desci para Tarsis, Deus nem me viu, que eu não cumpri o que Ele pediu para mim. Está tudo certinho. Desci para Tarsis. Olha, está tudo correndo bem. Tem um navio que já está indo para o outro lado. Vou pegar esse navio. Está vendo? É muita coincidência. Está tudo correndo bem. O pecado, o mundo, traça caminhos e meios que realmente nos tiram da presença do Senhor e que nos cega. Dá a impressão que está tudo indo bem, está tudo correndo conforme o que era programado. Jonas só foi descendo, entrou no navio, desceu para o porão, e do porão, a consequência foi ser jogado ao mar. Essa obscuridade, né, esse apagão que muitas vezes acontece, não é uma exclusividade do profeta Jonas, né? Como eu citei a parábola do filho pródigo, né, que é uma parábola, uma história que Jesus conta, ilustrando aqueles que conhecem o Senhor misericordioso, conhecem o que é viver na casa do Pai, mas por alguma coisa é chamado ou é atraído ao mundo. Às vezes pode acontecer conosco. Eu poderia citar aqui na questão daquilo que muitas vezes nos leva a cair, mas que Deus tem chamado de volta, dado a segunda oportunidade. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus, mas o Senhor não desistiu dele, chamou ele de volta. Pedro negou 3 vezes o Senhor, mas em último momento ele é chamado e vem a pergunta de Jesus: você me ama? Apacenta a minha ovelha. Pedro não foi um super-herói. Jonas não foi um super-profeta. Elias, um grande profeta do Senhor, enfrentou os profetas de Baal, bateu de frente com a rainha Jezabel, mas chegou um momento que ele também ficou com medo e poderíamos até dizer, ele até mesmo chegou a desistir, se escondeu em uma caverna. Mas Deus vai lá e busca: Elias, o que fazes aqui, Elias? Alimenta-te e vai.
Tem muita coisa para você fazer ainda. Portanto, nosso Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele está sempre nos chamando de volta. É um amor que nos constrange e nos traz de volta. Ele não desiste de nós quando Ele... É um Deus que nos busca, que nos quer de volta. E interessante que essa obscuridade, esse apagão que dá no profeta Jonas, que muitas vezes é o que também muitas vezes acontece conosco, ele não obedeceu a palavra do Senhor, mas toda a natureza em volta obedecia a voz do Senhor. O mar, Deus, pela palavra do Senhor, Deus fez uma grande tempestade para que Jonas pudesse se aperceber que Deus estava querendo ele de volta. O grande peixe preparado para o Senhor obedece a voz do Senhor. A natureza obedece a voz de Deus para trazer Jonas. No final do texto de Jonas, no final do capítulo, quando Jonas já prega a grande cidade de Nínive, quando ele vai se esconder embaixo, né, de uma folha, tudo ali é natureza, o crescer daquela árvore, a sombra que é dada para Jonas, depois o bicho que vai e come aquela folha, tudo obedece à voz do Senhor. A natureza sabe quem é o seu Criador, mas o ser humano, a sua fragilidade, o seu pecado, esquece muitas vezes. Tem um apagão, tem um esquecer de quem é esse nosso grande Deus, esse amor maravilhoso, essa misericórdia, essa graça que nos cerca. E o agir de Deus é maravilhoso quando Ele nos quer mostrar que Ele quer realmente que nós voltemos a Ele. O texto diz que Deus prepara ali o grande peixe, né, para que Jonas se volte e cumpra o seu propósito. Dentro do peixe, Jonas se arrepende e volta. Não por suas próprias forças, por suas próprias vontades, mas porque Deus prepara o seu caminho de volta. O agir de Deus sobre a nossa vida é um agir grandioso e maravilhoso. Talvez Jonas, por não querer pregar na grande cidade de Nínive, talvez é o mesmo sentimento que nós também temos, né? Conhecemos o amor de Deus, conhecemos sua misericórdia, conhecemos o seu poder perdoador, né? Se eu confesso o meu pecado, Deus é maravilhoso em nos perdoar e nos agregar novamente ao seu redil. Talvez Jonas tenha pensado ou tenha agido tal qual o credor compassivo, né, da parábola do Senhor, a palavra de Jesus, né, quando ele diz que um homem devia uma grande quantidade, estava já desesperado, quando o Senhor chama, né, para cobrar, ele lamenta, dizendo, que eu posso, dizendo, não, você vai, sua família vai servir de escravo, de alguma maneira você vai ter que pagar. De repente aquele senhor, diante daquele desespero, ele perdoa sua grande dívida. Mas quando ele sai, já perdoado, encontra um outro credor dele agora, que devia menos que ele, e diz que teria que pagar aquela dívida e cobra. Às vezes nós também, quando somos chamados a pregar, assim como Jonas foi chamado, nós não esquecemos, né, que Deus é o Deus que nos perdoou, é o Deus que nos chamou, é o Deus que nos agraciou com o seu grande amor e a sua redenção, e que nele nós temos a salvação. E às vezes nós paramos e não nos lembramos desse grande amor, mas Deus nos chama, Deus nos quer de volta.
Ele usa todos os meios possíveis, por seu grande amor, para nos redimir novamente, para nos trazer novamente para o redil do grande e bom pastor. Mas às vezes, essa volta, como foi para Jonas, não é tão fácil também. Deus nos coloca que Jonas foi, depois de ele orar dentro do grande peixe, começa a imaginar o sentimento de arrependimento que ardia no coração de Jonas. Por que eu não fiz a sua vontade, Senhor? Por que eu fugi da tua... Por que eu fugi do teu grande amor? Podemos até retratar novamente os dizeres, né, do filho pródigo. Na casa do meu pai, a fome e fartura, eu aqui perecendo de fome. Jonas poderia dizer, nossa, eu estava bem, podia estar pregando, estar bem sobre a tua mão, eu aqui. Eu imagino Jonas dentro daquele peixe. Com certeza, o suco gástrico que há dentro, né, de qualquer estômago, não é diferente dentro de um grande peixe, devia estar queimando a pele de Jonas. Ele não devia estar tão confortável dentro daquele peixe. Impossível ele estar confortável ali. Ele devia estar ali em um estado horrível. Mas é ali que ele se arrepende. É ali que ele lembra do Senhor. É ali que ele ora a Deus. É ali que ele pede perdão. É ali que ele se arrepende. Diz-nos o texto que o peixe vomita Jonas. Quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que eu preciso voltar a Deus, quando nós reconhecemos que ali não é o nosso lugar, o mundo também não nos aceita lá, porque é diferente. Então, somos realmente, literalmente, assim como foi Jonas, vomitado para fora. Então, volte, porque o mundo não é o seu lugar. E é certo que, apesar de ter, né, de que não, o Senhor nos aceita de volta. E às vezes poderíamos até dizer que as ondas da desobediência, aquilo que provavelmente possa ter ocorrido nessa volta, nessa caminhada, podem nos bater nas costas, querendo que voltemos novamente. Mas nós temos que seguir em frente, pôr a mão no arado, não olhar para trás. Por mais que aquele vento, né, do mar pedindo para que volte, ainda continue nos atingindo. Mas Deus nos usa dessa forma mesmo. Lembra a história de Moisés? Moisés era um assassino, matou um egípcio. Foi assim que ele fugiu para o deserto. Mas é assim que Deus usou ele. Vai de volta. Você fugiu, fez uma coisa que não era bom, fugiu. Mas volta, é lá, é o seu lugar. É para tirar o povo que está cativo de lá. Portanto, Deus é um Deus que nos chama de volta. É um amor que nos constrange a retornar. Quando nós percebemos que lá, fugindo para Tarsis, fugindo para longe de onde foi o chamado, não é o lugar que nós podemos, porque nós devemos estar. O texto nos diz, capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus não desistiu daquilo que tinha dado como missão para Jonas. Jonas, volta, vem de volta. É interessante que o peixe traz Jonas para o ponto de partida. Jonas volta para o mesmo ponto que ele saiu, para o mesmo ponto onde ele achou que podia fugir da presença do Senhor. E ali ele retoma.
ele retoma a sua missão. O Senhor não levou em conta aquele não de Jonas. O Senhor queria Jonas para cumprir a missão. O Senhor queria Jonas ali, no centro da sua atenção. Assim como Ele também nos quer dessa forma. Às vezes, os vacilos, os nãos que nós, de uma certa forma, damos dentro do chamado do Senhor, pode, humanamente, fazer a diferença. Mas para Deus não. Ele nos chama de volta para o ponto inicial, para o ponto de partida. Ele falou, agora comece tudo de novo. Esquece os erros, esquece os fracassos. Comece tudo de novo. E Jonas prega a grande cidade de Nínive. Interessante quando eu vejo essa pregação, né? Porque o Senhor é bem claro na segunda chamada. Dispõe-te, vai, a grande cidade de Nínive. E proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A palavra que ia dar não era Jonas. Não era do seu conhecimento, mas era a palavra que o Senhor ia dar na boca de Jonas. E Jonas faz uma pregação bem simples. Durante 3 dias ele caminha na grande cidade. Não era uma cidadezinha pequena, era uma cidade grande. Uma mensagem bem simples. Uma mensagem bem simples. Mas foi o sermão perfeito. Foi a palavra perfeita. Toda a cidade se arrependeu. Toda a cidade se converteu. Talvez fosse, né, poderíamos dizer, o sonho de todo grande profeta, todo grande pregador, diante de uma palavra simples, o povo se converter, o povo se voltar para Deus. Mas Jonas, se nós formos ler o desfecho da história, Jonas não ficou tão feliz. Deus teve que mostrar novamente para ele que Deus era misericordioso. Jonas não ficou feliz porque a sua pregação surtiu efeito. Mas é assim, humanamente falando, nós somos assim. Nós somos falhos, mas Deus sempre está nos dando uma segunda oportunidade. Deus sempre está repetindo o seu chamado. Eu te quero sobre a minha presença, eu te quero sobre a minha proteção, a minha graça é o suficiente. A minha graça e a minha misericórdia te bastam. Só para concluir, eu podia ali encerrar aí falando sobre o grande arrependimento que ocorreu na cidade de Nínive. Podia falar sobre como Jonas foi desobediente, a falta de sensibilidade que Jonas teve, né, da cidade de Nínive, que ele poderia já de início sair pregando a ela. Mas eu prefiro encerrar essa palavra falando de Deus, do grande amor que Ele tem para conosco, seus filhos, rebeldes. Quantas vezes dizemos não a Ele, quantas vezes queremos fugir achando que podemos fugir do seu grande amor, e de como Ele nos dá uma segunda oportunidade de retorno, de volta a Ele, e como Ele, no seu amor, na sua grande graça, nos persegue, assim como fez com Jonas, usando várias maneiras. Com Jonas foi uma tempestade, foi pedindo para que os outros componentes ali do navio percebessem que alguém estava errado a ponto de jogá-lo ao mar, foi usando o grande peixe. É para nós, são várias maneiras que Deus usa, mas Deus nos quer de volta. Ele nos chama, de seu grande amor, que nos constrange a retornar. É maravilhoso. É isso que nós temos que entender. Deus sempre está nos dando uma grande oportunidade. É claro, não podemos deixar de dizer um dia a porta se fechará. Mas enquanto estiver a graça, né, presente, nós temos chance de retornar. E que Deus nos abençoe. Como Jonas
na oração dele, ele declarou que ao Senhor pertence a salvação, que nós também possamos declarar, só a nele pertence a salvação. Convido o grupo Ebenezer para estar cantando mais um hino, e logo após o conjunto árabe também tem mais uma oportunidade. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Perdido estava, tentando fugir da sua doce voz. No abismo me lançou para que eu pudesse ver. O orgulho me seguir
E você é muito importante para nós e para Deus. Nesse momento, convido o reverendo Clarice para estar à frente, para fazer o encerramento, a oração Pai Nosso, a bênção, e assim está encerrando mais um culto dessa noite. Obrigado. Amém. Avisando os irmãos, né, que vai ter o nosso encontro da mocidade, está sendo planejado para outubro, né? Outubro, a mocidade está planejando um debate, o reverendo Rubinho vem fazer o debate com os irmãos, e portanto vamos estar já preparando a oração para esse dia, né? Esse grande dia. O culto da mocidade, nós tínhamos estabelecido que ficaria no quarto domingo, mas aí, nós, né, Elisângela? Nós, para não deixar esse irmãozinho de fora, o culto da mocidade é o dia que ele está de folga. Né? Você é privilegiado. O culto da mocidade é o dia que ele está de folga. Nós queremos ele aqui. Portanto, não é mais o quarto domingo, é o domingo que você estiver de folga, aquele mês é o culto da mocidade. Isso é reconhecimento do seu valor dentro de nós. Só para terminar, só mais um aviso para os irmãos. No domingo que vem, na escola dominical, nós vamos distribuir muda de árvores para as crianças. Portanto, tragam as vossas crianças no domingo que vem, que nós vamos estar distribuindo muda de árvores para as crianças. Amanhã iremos, eu e o Altamiro, iremos para Tapiraí buscar uma carrada de muda. Nós vamos trazer muda para aqui, para esta igreja, muda lá para os Gabriel, que também vão distribuir, e muda também para o Lajadinho, né? Nós pedimos 30 mudas para a prefeitura, para a Secretaria do Meio Ambiente, que eu vou pegar também essa semana. Portanto, estamos aí, né? O domingo que vem é o dia da árvore, que nós possamos trazer as nossas crianças para receber as mudas. Aqui vai ser umas mudas especiais, que nós vamos dar para nossas crianças, que eu fiz, muda que eu fiz em casa. Tá bom? Aqui é mais que especial. Amém, irmãos? Foi muito bom a pregação do nosso presbítero, né? Muito bom. Que Deus abençoe a nossa mocidade, abençoe a nossa igreja, e que nós que começamos o primeiro dia da semana, já no ditado popular, com o pé direito com Jesus, que nós possamos continuar essa semana também com Jesus, para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, queremos agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor, com o seu propósito, com a sua orientação, nós que queremos fazer aquilo que o Senhor determinou, Pai, que fizéssemos, queremos agradecer porque estás conosco. Obrigado, Senhor Deus, por essa juventude desta igreja. Obrigado, Senhor, por estarem recuperando novamente as suas energias, mas manda mais trabalhadores para os jovens. Queremos rogar nesta noite e pedir, manda mais trabalhadores. A nossa juventude precisa, Senhor Deus, estar mais forte, com mais vigor, Senhor Deus. Ela precisa atuar também, Senhor Deus, em outras áreas da sociedade. Portanto, manda mais trabalhadores para ajudar esses trabalhadores que aqui já estão, Pai. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de fé, uma semana de esperança, uma semana onde a prosperidade esteja conosco em todos os sentidos da nossa vida. Prosperidade na nossa fé, na nossa alegria, prosperidade também no pão de cada dia que o Senhor nos dá, prosperidade no nosso trabalho, enfim, que o Senhor possa nos fazer homens e mulheres prósperos nesta semana, nessa nossa caminhada. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja e nos dê uma noite de paz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Também lembramos dos doentes, ó Pai, a Diva que não passou também um dia muito bem hoje, mas os demais enfermos, Senhor Deus, que nós possamos estar gratos também porque o Senhor tem atendido. Obrigado, Senhor Deus, pela Vitória que já está conosco. O Senhor colocou as tuas mãos poderosas e ela fez o tratamento e aqui está. Portanto, nós queremos agradecer a sua presença conosco nessa noite. Dá para nós a tua paz e a tua graça e a tua misericórdia e nos faça caminhar, não como Jonas que correu da luta, mas que nós fomos ao encontro daquilo que o Senhor determinou que fizéssemos nesta terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Cada canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei.